Hello novamente. Hoje eu vou falar uma das 22 vivências que tem no livro Paris Vivências. E essa eu acho que é uma experiência bem emotiva e bem sensível. Eu começo com uma pequena frase de Oswald de Andrade: To be or not to be? That's the question. O Brasil tem uma bela história cultural em Paris. Bom, eu queria começar esse capítulo falando algumas palavras: avant-garde, abajur, marron, avant-première, vernissage, réveillon, baguette, buffet ou buffet, grève, atelier, beige. Parece familiar a você? Então, a cidade do Rio de Janeiro, quando era a capital do país, ela tinha como segunda língua o francês. Por isso, algumas palavras você ainda usa em francês. Muito orgulho para nós imaginar que Santos Dumont fez o seu primeiro voo a bordo do 14 bis em 1906 pela cidade de Paris, sobrevoando Paris. O Heitor Villa-Lobos costumava se apresentar, ele era aplaudido nos teatros da cidade. Portinari sofreu forte influência em suas obras depois de experienciar, viver na capital francesa. Isso sem falar sem Oscar Niemeyer, que presenteou a França com mais de 20 projetos. Alguns lugares que você pode visitar para se sentir um pouquinho na história do Brasil dentro de Paris. O primeiro é o Hotel Bedford. A diária lá custa em torno de 240 euros com café da manhã. E lá foi a residência final do imperador Dom Pedro II. Ele morreu no local em 1891. Lá também viveu Villa-Lobos, ele e o seu piano, entre 1952 a 1959. E na porta do hotel tem uma plaquinha ali dizendo, é um costume que tem em Paris, sempre você vai ver uma plaquinha que ali viveu, morreu, passou, casou, ficou doente, construiu alguém especial na história. Então tem essa plaquinha no hotel de Bedford dizendo que Dom Pedro II viveu e morreu ali, assim como Heitor Villa-Lobos. Sobre a neta da princesa Isabel, eu já contei em outro vídeo desses. Sobre a Embaixada do Brasil. A Embaixada do Brasil eu consegui e está no meu blog para quem quiser conhecer por dentro. Consegui uma permissão especial há alguns anos e pude fotografar e falar um pouco. Não pude fotografar, obviamente, a sala do embaixador, por questões de segurança e tal, mas algumas salas, a escadaria, eu fotografei e falo um pouco mais no livro. Então, a embaixada hoje, ela ocupa uma antiga residência particular. Pertenceu à família Schneider. Tem 623 metros quadrados, é um palacete num terreno de 1.859 metros quadrados e foi construído na primeira metade do século XIX. O governo brasileiro adquiriu esse imóvel em 1971 por 14 milhões de francos franceses. Hoje seria o equivalente a 2 milhões de euros. Pichincha. Só para você ter uma ideia, a sala do embaixador, o teto é todinho pintado com guirlandas, e passagens de La Fontaine. A embaixada não é aberta ao público. Se você precisar de qualquer questão burocrática, você tem que procurar o consulado. Mas como ela pertence ao patrimônio parisiense, a cidade faz uma vez por ano jornada aos patrimônios franceses. E como a Embaixada do Brasil faz parte, algumas vezes ela abre nesses 2 dias que as pessoas têm para visitar, eventualmente. Não quer dizer que ela vá abrir, ela pode abrir nessas ocasiões. E havia
acho que depende do embaixador, mas era uma tradição na cidade de Paris a feijoada da embaixada. Então, alguns convidados, era uma forma de fazer promoção do Brasil e dos nossos produtos. Havia esse dia da feijoada e era super concorrido na cidade. Eu não sei porque não fazem mais. Uma vez você estando na Avenida Champs-Élysées, se você vir ali a loja H&M, ou em francês H&M, você vai saber que ali em cima era o escritório de Oscar Niemeyer, número 88. Ele deixou uma pequena coleção de obras na França. Santos Dumont, também no Champs-Élysées, ele era conhecido pelos franceses como Petit Santos, porque ele era baixinho. E ele foi celebrado, festejado, ilustrado, retratado, discutido, criticado e aclamado nas mesas da Belle Époque. O inventor viveu a maior parte do tempo na Champs-Élysées, no número 114, e ali tem uma plaquinha também com seu nome. Sobre a cidade universitária de Paris, é um mergulho no resumo das nações. Foi inaugurado em 1925 num espaço de 34 hectares, com 40 edifícios. Então, cada edifício é de estudantes de uma nacionalidade. São 5.000 quartos e abriga em torno de 12.000 estudantes e pesquisadores de 140 nacionalidades. Sim, nós estamos lá. Um desses 40 edifícios é a Maison do Brasil. É classificado também como patrimônio histórico porque foi assinado por Le Corbusier e Lúcio Costa em 1959. Abriga ali pesquisadores, bacharéis, além de ter sido residência de alguns nomes como Joaquim Pedro Andrade, Jaime Lerner, Zunir Ventura, Sebastião Salgado, Arthur Moreira Lima, Zósimo do Amaral, Antônio Bujanra, Francisco Rezec, Maria Manuela Carneiro da Cunha, Cíntia Camargo. A título de curiosidade, para você alugar um dormitório na Maison do Brasil, o valor do aluguel é 500 euros por mês. Esse valor inclui luz, água, faxina uma vez por semana, onde trocam os lençóis da sua cama. Você tem o direito de uso da cozinha, existe uma cozinha por andar no edifício e 2 conjuntos de WC. Sim, alguns têm o WC dentro do quarto, outros, que era o meu caso, o WC era para fora. Na cozinha, a geladeira, ela é fechada em departamentos com uma chavinha. Então, cada dormitório tem um espaçozinho, mais ou menos desse tamanho, dentro dessa geladeira. Então, eu punha ali meu ovo, meu pedaço de manteiga, meu pedaço de queijo, não dava para muita coisa. Um dos dormitórios originais, porque foi refeito, né? Foi tudo refeito, acho que há uns 5 anos mais ou menos. Mas um dos originais da época, do Corbusier, do Lúcio Costa, que eu cheguei a pegar, está aberto para visitação pública, para checar como os brasileiros, né, e outros estrangeiros viviam por ali. E teve uma vez que uma réplica deste dormitório foi exposta no MoMA de Nova York. Eu acho válido, interessante e curioso. Quando você entra na cidade universitária, esses 40 edifícios, cada um tem a característica própria do seu país. Eu digo em termos arquitetônicos. Então, eles não são na dica de nada parecidos. Cada um tem o seu jeito, como o nosso, que foi desenhado por Corbusier, mas juntamente com Lúcio Costa. Então, você percebe a brasilidade do edifício. Finalmente, eu gostaria de falar de uma ilustre
brasileira, Dona Eufrásia Teixeira Leite. Ela nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro, em 1850, e ela era filha de um barão do café. Ela perdeu seus pais ainda muito jovem, se mudou para Paris com a irmã dela quando ela tinha 22 anos. A Eufrásia ficou super conhecida em Paris pela aristocracia francesa na época. Ela era amiga íntima da princesa Isabel, que já estava exilada na França, conhecida como a Dama dos Diamantes Negros, porque ela enfeitava os seus vestidos e os cabelos com pedras enormes negras. Então, que ela era conhecida mesmo, surpreendente dessa mulher, que apesar dela ser mulher naquela época e ter perdido os pais muito cedo, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Ela mesma, né, começou a administrar a herança que o pai deixou e ela aumentou a fortuna em 10 vezes, sozinha. Ela foi namorada de Joaquim Nabuco, namoraram aí entre idas e vindas, tapas e beijos por 14 anos. E existe uma história, eu não encontrei evidência em lugar nenhum, quer dizer, especulação de novo da história, que ela tenha sido a primeira mulher a entrar na Bolsa de Paris. Ela viveu em Paris por 50 anos e o palacete de 5 andares onde ela viveu fica no número 40 Rue Bassanot, no 8º arrondissement. Por hoje é isso. Eu queria fazer essa ligação simpática e interessante. Temos ligação com a França. Se você gosta dessas histórias, você pode clicar no link e adquirir o Paris Vivências agora mesmo. Ele é baratinho, R$ 35, e você vai ter ele sempre com você para relembrar, para planejar, sonhar e saber um pouquinho mais nesse nosso momento Curiosidade Terapia. E, além disso, eu estou aqui também para promover as nossas visitas virtuais, que têm feito muito sucesso com o guia conferencista brasileiro Cid Quadros. Ele vive há 29 anos em Paris e é guia há 28 anos, já guiou mais de 60 mil brasileiros. E agora, com a questão da pandemia e fronteiras fechadas, começamos a fazer, já estamos na 10ª sessão. Mais de 300 pessoas já assistiram às visitas do Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes. Então, para quem tiver interesse, aos sábados fazemos Versalhes, a sessão às 11 horas, e aos domingos fazemos a sessão do Museu do Louvre também às 11 horas. Estamos já em plena produção dos castelos do Vale do Loire, da Catedral de Chartres, já temos encomenda sobre os lugares onde viveu Simone de Beauvoir, ele também já está produzindo. Também temos encontros com mais 2 guias, sendo mais um brasileiro, Leonardo, e a Fanny, que é francesa, mas fala português, onde estamos criando um colóquio para contar fofocas da corte, sempre dentro da história. Muito obrigada, merci beaucoup, au revoir e a bientôt. Tchau. Compartilhem, divulguem. Beijo, obrigada.